Flamengo até morrer e acho que no domingo ainda há esperança, mesmo com 1-0, vai ser difícil lá dentro do Morumbi, mas eu acho e acredito e quero acreditar no Flamengo, apesar de que nós estamos vivendo aí momentos e dias de crise, né? Eu não vou falar que é um time de vagabundo, porque eu tenho alguns amigos lá dentro, mas é um time vagabundo, um time mercenário, um time pilantra, um time que não tem comprometimento, não respeita a torcida que tem. 35 milhões de reais é o que o Flamengo paga mensalmente para aqueles jogadores. É carro, é festa, é relógio, é um monte de coisa. E na hora que tem que jogar, não joga, decepciona. Então, eu quero acreditar, ainda que tenha perdido hoje, eu quero acreditar que o Flamengo possa reverter essa situação. E aproveitando aqui, quando cheguei, a Michele falou dos 26 milhões, né, de reais. Maior renda. Maior bilheteria da história do futebol brasileiro. Poderia pegar parte dessa bilheteria, pagar a rescisão do Sampaoli e já mandar embora o Sampaoli. O Gerson, acho que aí foi o grande erro do Flamengo, ou não? Perde a criação. Eu fiz um dever de casa sabendo que eu ia estar aqui no meio de férias. O Flamengo chegou ao ataque no primeiro tempo aos 18 minutos, para vocês verem. E quando terminou o intervalo, quando terminou o primeiro tempo, no intervalo, o São Paulo tinha 57% de posse de bola. E o Flamengo só chegou ao gol com o chute do Gerson aos 15 minutos do segundo tempo. Que nem foi perigoso. E naquela jogada do Bruno Henrique ali, naquela bola cruzada. O resto eu acho que foi um jogo meio que igual também. Por que já não saiu com o Everton Ribeiro? Para fazer aquela troca sempre no meio. Você não tem o Arrascaeta, tem com opção o Everton Ribeiro. O Flamengo é um time apático, um time que parece que, é isso que o Miller falou, fica esperando uma jogada individual. O Flamengo está jogando em cima de jogada individual. Exatamente isso. Fez a jogada individual, entrou que nem o Bruno Henrique fez aquele golaço contra o Botafogo. O Flamengo fica esperando isso. E fora isso, a quantidade de crises, confusão, o técnico abandona o campo, os jogadores discutindo entre Chutou eles. grade, você viu? Saiu chutando grade. O Flamengo vive uma crise. Não adianta a gente ficar culpando o Marcos Braz lá, porque ele não é ele que entra em campo para jogar. Ele está fazendo um monte de coisa errada, tá? Mas não adianta ficar torturando a diretoria, porque quem está jogando ali dentro são os jogadores. E não dá para acreditar que os jogadores não possam se juntar ali e falar, meu irmão, isso aqui é Flamengo. Mas não teve essa reunião anteontem? Eu não sei o que teve. Teve aquela reunião. Falaram que na sexta-feira os jogadores se reuniram sem o técnico. Não, eu sei. Né? Mas eu não sei o que foi falado especificamente dentro dessa reunião. Mas foi aquela reunião com consentimento do treinador. Estrangeiro vir aqui no Brasil, em especial no Flamengo, que é o melhor time da América, como disse o Salazar, e é mesmo, e vir com arrogância, com prepotência. O boleiro não joga pro treinador. Se você pode ir nitidamente o time do Flamengo, daquela bela história, quem sabe nunca esquece, não adianta. Frota é ator, se ele for contracenar amanhã, ele tira de letra, porque não esquece do dom que tem. Então, seu Frota, o Sampaoli tá perdido. Ele já caiu já. Já caiu. Na cabeça do Flamengo, é a questão já caiu. que a gente vai levantar. Exatamente. Ele não serve por causa do Landim, mas só falar que esse Flamengo que está aí também é um Flamengo preparado pelo próprio técnico aí do Dorival. O Dorival. Teve o Vitor Pereira antes. A maioria desses jogadores que estão aí hoje treinavam e jogavam com o Dorival e foram campeões com o Dorival. E jogadores que amam o Dorival, já você vai ver uma imagem. Ele disse que esperava que o Gabigol ia fazer essa função. Então, assim, né, com todo o respeito. Gabigol tá errado. Você tá errado. Sai debaixo da mesa. Por que embaixo da mesa, Frota? O Gabigol. Depois que eu achei ele embaixo da mesa, ele parou lá de jogar. no cassino, né? Deixa eu te falar, camisa 10 não. É camisa 9, meu irmão. 9. Seu lugar é com a camisa 9, não é com a camisa 10. Porra. Rapaz do céu. Ou seja, a gente falou muito do Sampaoli, mas esses três atacantes. E aí temos dois jogadores na mesa. Quando, de repente, o time vê que não tá funcionando aquilo que o técnico fez. Dava para ser feita alguma coisa para tentar equilibrar esse jogo ou não? Garrafa, você lembra muitas vezes, ano passado, quantas e quantas vezes, até com o Rogério, jogou esses três.
Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, eles arrebentaram com o jogo. Mas tinha um armador. Pode tirar esse hino do Flamengo. Mas aí, teve um Neto, jogo aí, no Maracanã. Às vezes hino dois. do São Paulo, Teve um né? jogo no mas Maracanã que não tinha. O que ele fez com o vai do Gabigol... Flamengo aí em cima, não pode pôr o hino do São Paulo O que aí. ele fez com o Gabigol o Gabigol ele jogava lá, né, ali no meio dos dois zagueiros. Sim. Ele saía e o Pedro Isso, vinha bravo. de trás Você e ele ia um mandava pouquinho lá. mais pro lado, né, Rodrigo? Ele vinha um pouquinho mais pro lado. Exatamente. Só que nesse jogo, ele colocou o Gabigol nem na desbeirada, ele colocou ele no meio. Pra ser armador. Pra ser armador. Aí e não é aí dele, aí o não é o Gabigol ele Zico, ficou não é o perdido. Zico, o Gabigol não é o Zico. E ele saiu hoje machucado porque ele correu muito errado. Agora, a gente tem que também falar que quando não funciona o Bruno Henrique não, o Pedro e o Gabigol, a válvula de escape do Flamengo é o Bruno Henrique. Que mal recebeu Esse aqui bola. que vai, mas aí tem o mas aí tem o mérito do- Rafinha. Aí eu quero falar do Rafinha. Tem o Rafinha, mas tem uma coisa, até Não, ia não. perguntar isso pro Miller, que era um ponta também que dava trabalho. Tava muito claro que o Rafinha abriu e grudou no Bruno Henrique para tirar o espaço. Só que o Flamengo não mandava a bola. O Bruno Henrique tá marcado, virava a bola, vinha mas pra do direita. jeito que você tá Ô, Miller, falando, aí não tem Salazar, que jogar